Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou tentar falar mais alto nesse vídeo, porque o vídeo anterior eu percebi que a minha voz estava um pouquinho baixinha. Então, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para você conseguir ouvir melhor. Eu tô aqui para mais uma palavra, né, que eu batizei de IPD, inspirada por Deus, baseado na Bíblia, né? A gente sabe que os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados por Deus, então toda a escritura, né, foi baseada em homens que foram inspirados por Deus. E assim como ele inspirou esses homens, ele deseja inspirar a minha e a sua vida. Então, por isso que eu batizei de IPD. O tema da palavra de hoje é: por que as pessoas desistem? Esse é um tema que eu venho refletindo há um bom tempo, né? Um bom tempo, por que as pessoas desistem? Por que eu muitas vezes desisti? Por que você muitas vezes desiste dos seus projetos? E para falar sobre isso, eu quero contar para você a história de um advogado tributarista. Diz assim: qual a solução para quebrar uma crença limitante? O confronto. Você nunca vai quebrar algo, jamais romperá uma limitação se não confrontar. Recentemente atendi Rodrigo, um grande advogado tributarista, bem conhecido no que faz. Em uma sessão de coach, conseguimos extrair a seguinte crença limitante: eu não posso. Em um período de 50 minutos, Rodrigo falou mais ou menos umas 13 vezes eu não posso. E aí, o que estava aconselhando ele falou: por que você acha que não pode? E ele respondeu: para mim é difícil, a minha vida toda não foi fácil. Ele justificou. Ele sempre tinha uma desculpa para chegar ao eu não posso. E como confrontei essa situação e revelei a ele que essa era uma crença limitante. Comecei um processo de confronto, fazendo primeiro identificar o seguinte: Rodrigo, você conseguiu terminar a faculdade? Ele respondeu que sim. Conseguiu fazer a prova da OAB? Ele respondeu que sim. Conseguiu ser um advogado de renome? Sim. Conseguiu formar uma família? Todas essas coisas ele respondeu que sim. Você está me dizendo que conseguiu fazer o que poucas pessoas conseguem ao mesmo tempo: ser uma pessoa de bem, ter uma família equilibrada, ter um bom emprego. Mas fazer isso, que era o objetivo ali da sessão dele, né? Você está dizendo que não consegue? Eu continuei. Isso é real ou é uma crença limitante? Você realmente não consegue ou é uma invenção da sua mente para pará-lo? Aonde que entrou o eu não posso? E ele começou a confessar que esse eu não posso, essa crença limitante, tinha entrado lá perto dos 8, 9 anos dele, quando uma vez ele foi pescar com o pai dele e ele fez uma coisa lá que não devia no meio da pesca, e o pai dele disse que ele não servia para aquilo ali e que ele não podia fazer aquilo ali porque ele não estava preparado. E isso, olha como as palavras dos nossos pais, né, das pessoas que nos cercam, elas têm uma influência forte sobre as nossas vidas. Então, a partir daquela idade dele, 8 e 9 anos que ele tinha, ele começou a acreditar que ele não podia fazer muitas coisas. Até que ele conseguiu bastante, né? Foi bem longe. Mas aqui eu quero falar para vocês sobre essas crenças limitantes. Sabe, muitas vezes as pessoas desistem dos seus projetos, dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus objetivos de vida, daquilo que anseiam para suas vidas por causa das crenças limitantes. Ou porque ficam se importando com a opinião de outras pessoas, ou porque se sabotam a si mesmos em suas mentes, dizendo, né, como Rodrigo, que não são capazes, que não conseguem, que não podem. E todas essas crenças paralisam essas pessoas. Talvez você que está me assistindo já teve que lutar com uma crença limitante. Eu já tive que lutar com algumas crenças limitantes. Eu sempre me senti muito segura com aquilo que eu queria. Sempre
procurei assim ser bem decidida com aquilo que eu queria, só que muitas vezes, em muitas áreas da minha vida, eu tive que lidar com crenças limitantes. Eu quero perguntar para você, do que você tem desistido? Sabe, eu quero contar uma outra história para você de Steve Jobs. Steve Jobs é o fundador da Apple, né? E eu quero ler também, se eu olhar para baixo é porque eu estou lendo, tá, gente? Porque eu não quero perder nenhum detalhe da vida de Steve Jobs que tá contando aqui. Desistir é um reflexo do esgotamento emocional. Ninguém, em plena energia psíquica, pensa na possibilidade de desistir. É simples entender, recarregar as energias emocionais é o caminho para não ser um covarde, para não ser aquele que desiste. O segredo do sucesso está em nunca parar. Nós já sabemos por inúmeros exemplos do mundo corporativo, empresarial e esportivo que a diferença entre quem venceu na vida e todos os outros foi a capacidade de não desistir. Steve Jobs fundou a tão famosa Apple, né? Em determinado momento ele decidiu que para a empresa continuar crescendo, ele precisava contratar um CEO. E ele contratou o CEO da PepsiCo, o presidente da PepsiCo, John Sculley. Creio que é assim que se lê o nome dele, para assumir o comando da jovem fabricante de computadores. Pois bem, poucos anos depois, esse presidente conseguiu fazer com que Jobs fosse demitido da sua própria empresa, da empresa que ele criou. Você consegue imaginar como seria o mundo hoje se Steve Jobs tivesse entregado os pontos quando foi demitido da Apple? Nós não teríamos os nossos famosos, smartphones, notebooks, e tantos outros produtos que ele criou. E se Nelson Mandela tivesse perdido as esperanças quando ficou preso por décadas? Sabe, Steve Jobs não desistiu. Ele não desistiu porque ele encontrou um obstáculo no caminho. Muitas pessoas vão vir falar coisas a seu respeito, mas nós temos que olhar para Jesus, o nosso alvo, o nosso foco, em quem está o nosso coração, e alinhar o nosso coração com a visão que Deus nos deu. Porque se nós ouvirmos, algumas pessoas, se nós ouvirmos determinadas coisas, elas vão chatear o nosso coração e vão nos paralisar. Steve Jobs não se deixou, vencer. Ele continuou, ele não desistiu. E depois, eu tava lendo a biografia dele aqui, até quero ler para você o final, Diz assim, em 1997, Steve Jobs retornou ao cargo de CEO da Apple e iniciou o processo de revitalização da empresa. Antes disso, ele criou a Nest, a empresa Nest, depois a Apple comprou a Nest e em 1997 ele retornou ao cargo. Eu inspiro você a ler a biografia de Steve, que é demais. Eu sou apaixonada por essas histórias de vida. E aí ele criou, o iPhone, iPad, tantos outros produtos que a gente vê e usa, E algumas frases muito conhecidas dele a jornada é a recompensa. O slogan da Apple é pense diferente. E daí outra frase dele é melhor ser um pirata do que se juntar à marinha. Ele teve uma história, brilhante de uma pessoa que não desistiu. Eu quero levar você a pensar do que você tem desistido. Será que são negócios, sonhos de botar uma empresa, de empreender, de ser um bom profissional, de ser um profissional mais qualificado, de ganhar mais? Do que você tem desistido? Do que você tem entregado as pontas? Será que você precisa ter mais persistência em algum esporte que você sonha em ser um profissional? Será que você tem que ter mais persistência simplesmente para mudar os hábitos da sua vida, ter uma vida mais saudável, fazer atividades físicas, se alimentar melhor? Será que você precisa ter persistência para construir um relacionamento saudável, um namoro saudável? Será que você já desistiu de algum relacionamento que não deveria desistir? Será que você precisa reconquistar a confiança dos seus filhos ou dos seus pais?
Será que você precisa ter persistência para aprender um instrumento, para terminar uma faculdade, para mudar de vida? Você precisa ter persistência no seu emprego atual ou em liderar a sua equipe, seus funcionários, seus discípulos? No que você precisa perseverar? Eu coloquei algumas situações que muitas vezes a gente se depara e a gente precisa perseverar. Eu quero falar para você, não entregue os pontos, caminhe mais um pouco. Sabe, quando nós entregamos os pontos, nós desanimamos, nós nos sentimos frustrados, porque Deus não nos chamou para perdermos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso é motivo de nós celebrarmos. Nem todos os dias serão cor-de-rosa, alguns dias serão cinzas, né? Aliás, muitos dias que nós vamos viver serão cinzas. Porém, a gente tem que ter fé. A fé nos move. Por fim, tenha ambição, que não tem a ver com ganância. Ambição e ganância são coisas bem diferentes. A ganância é aquela vontade desenfreada de querer se dar bem, de querer chegar, ainda que tenha que passar por cima dos outros, atropelar as pessoas. E a ambição, ao contrário da ganância, é querer mais por acreditar que se pode ir além. É ter um foco definido, é saber aonde a gente quer chegar. E para concluir, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, né? Que ela é o nosso manual de instruções. Em Gálatas 6, eu não anotei, agora eu preciso ver aqui. Gálatas 6, ah, 6:9, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, olha o segredo, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Não desanimemos de fazer o bem, no tempo certo chegará a colheita. Eu e você nunca vamos nos arrepender de fazer o bem para o próximo, de amar as pessoas, sabe? Nós precisamos não desanimar. Deus abençoe e medite nessa palavra.